Cada Mente é um Mundo é um projeto do jornal Opinião Criança realizado com o apoio da Assembleia Legislativa do Ceará, que tem como objetivo ampliar a visibilidade das iniciativas dedicadas a crianças neurodivergentes e mobilizar a sociedade em torno desse tema. Porque quando entendemos que cada mente tem seu próprio modo de funcionar, damos o primeiro passo para oferecer a essas crianças o suporte que elas precisam. Minha convidada de hoje é a deputada estadual Emília Pessoa, que é bastante atuante aí nesse tema. Seja muito bem-vinda à Opinião CE, Emília. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar falando de um tema tão complexo, mas tão real, né, tão de dentro das nossas casas, e através do nosso parlamento, da nossa atuação, fazer com que isso alcance a essas famílias de uma forma diferenciada. Maravilha. Emília, a gente vai começar justamente por esse ponto. Quando a gente fala sobre criança, e aí eu não vou ainda entrar na neurodivergência, criança de uma forma geral, é algo que toca a gente em um lugar especial. Você tem uma atuação bastante forte nessa causa, e eu queria saber de que forma surgiu essa vertente política para atuar justamente nesse aspecto. Tem alguma história envolvida nisso? De que forma essa bandeira foi levantada? Olha, os nossos projetos, eles são criados, né, na maioria das vezes, eu posso dizer até que integralmente, pelo lado afetivo. Não que exista assim, uma história específica, né, de alguém da família, de alguém muito próximo, mas como o nosso mandato e a nossa vida é muito de rua, é muito convivendo com a comunidade, com as pessoas, com as famílias, então não dá para poder você passar pela vida dessas pessoas sem observar, né, todo esse movimento que nós estamos inseridos. Então, a neurodivergência, os outros aspectos que requerem uma atenção da sociedade, eu, na minha condição mesmo de estar como deputada, é pegar tudo isso, tá, através de uma observação de uma mulher que é sensível, que é mãe, que é avó, que não tenha pontuado isso dentro da sua casa, mas com a sensibilidade, né, promova isso, a realidade que você está vivendo, alcançando, mas promova isso em políticas públicas que possam alcançar essas pessoas de verdade. A gente fala de inclusão de um aspecto macro, mas o que é inclusão de fato, né? Qual é a nossa responsabilidade em cima disso, de promover que de fato ela seja verdadeira, real e transforme? Então, eu fico muito tocado nesses aspectos e peço muito a Deus sabedoria e sensibilidade para que eu continue a ter o dom de observar, né? E mais do que isso, aprendendo também com ela, com essas famílias, para que a gente possa transformar isso em projetos. Essa troca, esse viver, esse encontro, né, com o que acontece ao nosso redor, é o ponto principal, creio eu. Mas qual a importância de ter realmente uma assistência política, uma voz atuante? De que forma a legislação ela pode de fato atuar e contemplar essas pessoas? A legislação, até pouco tempo, ela estava muito voltada na parte de conscientização, de entender o que é uma criança neurodivergente. E hoje a gente se depara com a própria ciência, né, com que a gente tem mesmo ao nosso dispor, com outros aspectos que, além da conscientização, a gente vai para a prática disso tudo. A educação, ela é a porta, todo mundo sabe que é a porta de transformação. E na prática, a educação é onde detém o maior recurso que possa fazer, de fato, a mudança na vida das pessoas. Então, por isso que eu luto mesmo dentro dos meus projetos, daquilo que eu apresente, para que haja essa sensibilidade, para que políticas públicas sejam desenvolvidas, para que a gente olhe na condição do aprendizado, vendo a parte do conforto, da adaptação, mas também a forma de lidar no mundo, entendendo que cada criança não é um mundo por completo, cada criança tem o seu mundo, e essa prática pedagógica ela precisa estar inserida nesse contexto da sociedade. Então, qualquer coisa que a gente faça em relação a isso,
tendo a interpretação de que precisa absurdamente ter uma conscientização de quem exerce o poder público, seja em qualquer estado e em qualquer função, isso daí a gente vai ter, inclusive, como resposta rápida, tá? Rápida que eu estou dizendo no sentido de impacto da sociedade, não estou falando de desenvolvimento porque a gente respeita muito essa própria limitação, tem que entender, mas nós vamos ter uma resposta muito rápida para a sociedade em que nós escutamos na maioria das vezes, o mundo é autista, né? As crianças está dominando, toda a família tem isso. Então, não é só uma interpretação daquilo que a gente escuta falar, mas sim, tá, verdadeiramente o entendimento de que, de fato, a gente precisa estar muito consciente e acompanhando toda essa trajetória, o desenvolvimento, respeitando todas as especificidades, vamos dizer assim. Quando a gente observa historicamente, né, essa questão da conscientização, que foi o primeiro ponto que a senhora trouxe aqui, é importante, claro, a gente precisa entender o que acontece, saber o que acontece com cada pessoa e o que pode acontecer dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, na escola onde os nossos filhos, nos lugares onde atuamos. Mas a prática, realmente, eu acho que a gente está num momento de mudança de chave. Acho que a gente está no momento de que as pessoas já entendem, o mundo já entende o que é uma neurodivergência e agora a gente precisa dar um passo além. Como conviver? Né? Como tornar esse mundo, de fato, democrático para todas essas pessoas, porque algumas limitações, elas não são sentenças. E até, eu ouso dizer que ainda existe uma certa sentença, um preconceito, isso é uma coisa complexa demais de falar, mas existe, né? E eu acho que essa prática realmente com o apoio de atuação de projetos que trabalhem justamente nessa convivência pode fazer a diferença. Além de fazer a diferença, quando a gente olha para a criança, né, que precisa de cuidado, que precisa de apoio, que precisa ser investido, todas as possibilidades para que haja desenvolvimento, desempenho, aprendizado, há também o outro lado que eu quero também destacar, que é a questão do entendimento das próprias famílias em saber lidar com isso. Aí é onde eu volto às práticas da educação mesmo, do aprendizado. É o profissional que lida com uma educação inclusiva, o profissional que vai ser preparado para lidar com essas crianças, respeitando as suas especificidades, respeitando inclusive os seus diagnósticos, né, que são diversos. Aí eu trago a superdotação, que foi um tema que eu me deparei, vamos dizer, desses temas todos que a gente discute da neurodivergência, a superdotação talvez seja o mais novo e o mais difícil de ser compreendido e confundido com a alta habilidade. Sim. Então, nós tivemos agora recentemente uma das maiores especialistas do país, que foi a doutora Alzeni Ribeiro. Proporcionamos aqui um momento de muito diálogo na Assembleia, através dos canais de comunicação, para que também chegassem algumas famílias. Isso é uma minoria? Pode ser uma minoria, mas é uma situação que, como a gente conseguiu alcançar essas casas e como fez despertar, puxa, será que o diagnóstico do meu filho não é isso? Ou será que não é aquilo? Então, embora seja um diagnóstico mais caro, aí eu falo na prática mesmo, caro, porque a rede pública ela não oferece, né? Não tem profissionais para atuar nesse diagnóstico. Mas, no entanto, o que a gente pode fazer? Podemos levar essa própria especialista em municípios, como foi o município de Caucaia, e fazer uma formação não só para os professores, aqueles que atuam ali no ponto central da escola, mas também os profissionais da saúde, que é aqueles que lidam diariamente no posto de saúde, que estão mais próximos das famílias. Aquela família de bairro, aquela família na condição vulnerável, que não tem acesso a quase absolutamente nada. Então, esse entendimento, ele precisa ultrapassar essa barreira, precisa trazer essa conscientização em forma de ação específica. Mas é muito caro, que eu escuto demais na rua. Um neurologista, uma consulta, ela custa de R$300 popular, né? Vamos botar 150 popular, mas ela
não é uma consulta que você tem uma vez e não precise mais. Exato, um acompanhamento. Né? Exige um acompanhamento. Como é que essas famílias de baixa renda vão conseguir trazer uma resposta para o seu filho? Ou então um entendimento até para você mesmo enquanto família? É impossível, é impossível. Então, a gente traz isso daí, inclusive um dos projetos que eu quero chamar aqui como carro-chefe, é que é um aplicativo, né, que é o TEA Cuidado, para que dê acesso à população. Hoje todo mundo tem um celular e todo mundo pode baixar esse aplicativo, inclusive ele é um projeto de indicação para o governo do estado, aqui do estado do Ceará, para que as pessoas tenham acesso a essa plataforma de forma gratuita e possa conhecer mais de forma didática, não só através da leitura, mas através de explicação de que muitas pessoas não vão conseguir entender por conta da complexidade, né, do tema, Sim. mas que de uma forma didática ela possa também trazer para si algo que ela possa estar melhorando ali, a forma de lidar com essas crianças. É um projeto que vem justamente ao encontro do que a gente está falando, né? Exatamente. Trazer ferramentas do dia a dia, trazer elementos que já estão presentes nas vidas das pessoas e fazer com que eles sejam utilizados de forma prática, né? Sair também dessa questão teórica e entrar na ação, seria isso? Exatamente, de forma prática e objetiva, e principalmente alcançando as pessoas que não têm acesso à informação, né, a conteúdos como esse, e até para que despertem e comecem a entender, né, pela fala, e quando eu falo a fala, eu não falo gesticulada, né, a fala, a verbal em si, porque a gente sabe das limitações que essas crianças enfrentam. Né? Então, existe de um lado a limitação de uma criança neurodivergente e existe o lado a limitação de uma família para compreender essa neurodivergência, o outro lado da sociedade, da saúde pública, que é ter acesso à saúde, a diagnósticos, e a gente vai para aquele lado que, para mim, é onde mora, de fato, tem morado o perigo de uma sociedade, dessa sociedade neurodivergente, que é o acompanhamento, que é você ali traduzir mesmo a vida dessa pessoa para que ela tenha acesso à medicação, para que ela tenha acesso à terapia. Então, esse é o meu papel de deputada, mas que, paralelo a isso, é o meu papel de cidadã também. Porque se eu vivo em comunidade, se eu sou esta comunidade, então eu preciso também estar me dispondo, tá, a fazer, a dar o meu melhor, a chegar, às vezes, muitas vezes é uma forma de um abraço, às vezes é uma forma de silêncio, mas às vezes é uma forma de trazer uma explicação, mas algo que possa, de fato, fazer a diferença nelas, na casa delas. Essa atuação política mais humana, mais sentida, eu acho que ela traz diferenciais para a sociedade. Quando eu comecei lá no início da nossa entrevista falando sobre quando você está falando sobre criança e adolescente, seja divergente, típico ou atípico, a gente está falando de pessoas em construção e em desenvolvimento, de seres que vão fazer diferença na vida de muita gente mais para frente. Então, essa atuação política, quando ela vem junto com essa vivência prática, como a senhora falou, a experiência com a comunidade, a experiência com as pessoas, o olhar atento, a observação, esse caminho de construção não deveria ser só nessa área, em todas, né? Porque a atuação política, quando ela tem esse olhar, na minha opinião, ela faz a diferença de fato. A gente falou da superdotação, ações práticas, a gente falou sobre o aplicativo direcionado ao TEA. Mais alguma ação, deputada, que queria destacar aqui, que as pessoas possam conhecer também, procurar saber mais? Temos também voltado, né, nesse campo, que é esse campo diferenciado, ao mesmo tempo, né, tão igual para essa sociedade que a gente vive. Temos muitos outros projetos para síndrome de Down, isso incluindo, inclusive, na escola e nesses ambientes onde as crianças precisam conviver, precisam se socializar. Também tem outros aspectos
desse entendimento do Plano Nacional de Educação, vamos dizer assim, da conceituação, né? Mas numa conceituação que ela ultrapasse os limites da teoria e que ela chegue realmente à prática. Então, de uma coisa eu aprendi desde cedo em casa, né? Qual é o nosso papel? Né? Papel, eu estou falando aqui enquanto ser humano. Então, seja hoje através do parlamento, mas eu, como filha, como mãe, como avó, você como comunicadora, como jornalista, como essa central de comunicação que traz esse projeto aqui, esse instrumento que viabiliza chegar até a sociedade como o Opinião, criança, né, que eu estou encantada e quero conhecer também mais, porque não precisa você nem ser neurodivergente, nem ter uma criança dentro da sua casa neurodivergente, nem muito menos próximo, mas basta que você tenha coragem, tá, para poder coragem e também vontade para que você entender e você usar o seu lado humano para você promover, né, dentro da sua condição, seja como parlamentar, ou através de políticas públicas, seja a sua como comunicadora, como todos nós aqui, mas enquanto seres humanos. Qual é o seu papel, né? E qual é o seu papel? Então, é uma batalha muito grande que precisa ser muito vencida ainda, porque existe também muitos preconceitos não de você diretamente com a neurodivergência, mas preconceito de você aceitar, né, falar sobre isso. Então, é esse ponto onde a gente precisa chegar. Agora, e saúde pública é o X, coração, é o fio da meada, né? É o coração. Deputada, entre o olhar da parlamentar que identificou um ponto a ser trabalhado dentro da sua atuação política, passando no entremeio pelas ações desenvolvidas e pelos projetos, e olhando para tudo isso hoje, qual é a sua análise? Evoluímos? Onde estão os principais gargalos? O que precisamos melhorar? De forma prática, quando a senhora faz esse recorte e olha para toda essa cadeia, qual é a análise? Eu acredito que nós evoluímos, né, porque se não tiver evoluído diante dos diagnósticos, daquele que nós estamos convivendo nas nossas famílias, no meio em que a gente vive, aí seria um retrocesso por inteiro. Mas a evolução, ela precisa associar, não no sentido de entender que existe, né, que precisa ser estudado, que precisa ser disponibilizado recursos para que ofereça meios de desempenho, de aprendizado, de investimentos reais. Tá? Nesse aspecto, avançamos, mas o que precisa ser avançado é, de fato, sair daquele estigma mesmo de dizer que a inclusão faz parte de uma responsabilidade social, seja de uma organização, seja do governo do Estado, que virou uma palavra bonita. Quando se fala, né, é um governo inclusivo, é uma empresa inclusiva, a gente olha diferente para aquela empresa, porque nós sabemos o tamanho, né, da responsabilidade de gerenciar um empreendimento, um Estado, com a quantidade de crianças, né, com o mundo neurodivergente, vamos dizer assim. Mas nós precisamos mais do que isso, mais do que conceituação. Nós precisamos que os investimentos sejam reais na formação desses educadores, de pessoas que lidam, né, exatamente nesses campos públicos, que é a escola, que é a saúde, que seja uma formação continuada, que a saúde pública tenha esse entendimento e disponibilize recursos verdadeiramente para atender essa gama de demandas, né, que são recorrentes, que são reais. Então, são muitas coisas que ainda precisamos avançar, mas estamos no caminho e peço muito a Deus que muitas pessoas que possam estar ocupando espaços, né, formadores de opinião, espaços políticos, elas tenham essa interpretação, não porque é bonito falar sobre inclusão, mas porque realmente a inclusão, ela precisa estar nas nossas veias, na nossa vida e no nosso coração. Porque quem cuida de uma criança neurodivergente está cuidando, inclusive, da sua própria família. Porque sua família não é amor?
se a gente observar que a maternidade em si, o cuidar de uma criança por si só, uma criança típica, sem uma condição especial, é desafiador, muito desafiador. Quando a gente traz esse ambiente para uma criança com necessidades específicas e com direitos que precisam ser garantidos e com a necessidade de se desenvolver e de entregar ao mundo o seu potencial máximo, a gente vê o tamanho que é tudo isso, né? E quando a gente fala dos cuidadores dessa criança, dos pais, porque não dá também para a gente imaginar que é simples. Ah, eu tenho um filho neurodivergente, está tudo bem. Não está tudo bem, é difícil. São condições, são questões inúmeras a passar pelo próprio acompanhamento, são inúmeras terapias, e aí eu fortaleço aqui mais uma vez o trabalho do CIAD. Sim. Muito maravilhoso, de uma seriedade, de um profissionalismo, de uma dedicação absurda. Então, assim, eu entendo que esse caminho de construção dessa igualdade, desse mundo mais democrático para todas as crianças, vem desse lugar, de olhar para as dificuldades com o peso que elas de fato têm, mas que isso não seja um limitador, uma barreira, ou isso é demais para mim, né? Mas conseguir dar o próximo passo. Olha, você falou aqui do CIAD, e é importante que a gente saiba que no Legislativo, né, esse Centro Integrado de Atendimento à População, à Comunidade, ele não vamos dizer assim, na sua essência de responsabilidade no legislativo, porque a responsabilidade do legislativo é criar e propor leis, né? Isso é bem do executivo, e nós conseguimos fazer, né, através do próprio legislativo, alcançar, né, um serviço, uma ação que atende todas as crianças, mas também na sua reabilitação. Então, a complexidade do que representa o CIAD para nós, enquanto parlamentares e enquanto população também, é incrível, assim, absurdamente humano pelo potencial dos profissionais que ali atuam e também pelas famílias acolhidas, porque hoje a neurodivergência, tá? O PCD, seja o síndrome de Down, o autismo, a superdotação, não importa, ela está presente nas famílias de uma forma geral, sejam elas de médio, alto, poder aquisitivo, mas também pela população que hoje nós representamos, na sua maioria, de uma população maior em vulnerabilidade, ali naquela população. Exato. Então, quem tem a condição de estudar, de buscar os meios para que a criança possa se desenvolver, ainda é um desafio, ainda é que, vamos dizer assim, no sentido bonito da situação, é exaustivo, né, para uma mãe lidar com aquilo dali. E você imagine para aquelas famílias que não têm absolutamente nenhuma condição. É aí onde o CIAD atua, é aí onde o poder público pode atuar. Inclusive chegando à família como um todo, né? Não é só a criança que está ali no centro, né? Existe todo um trabalho conjunto, multissetorial, multidisciplinar. Sim. É um belo trabalho que merece ser ressaltado de fato. E faz a diferença nessa caminhada. E inclusão não é só olhar para essa criança, inclusão é olhar para a família dela também. É isso aí. Deputada, o Opinião Criança, ele nasceu com esse propósito de ser um jornal. Ele é um jornal de fato, mas ele é adaptado à linguagem da criança. É um jornal para a criança ler. Dentro dele a gente tem um espaço dedicado a quem cuida. Ele é para quem cuida. Aí pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o professor, pode ser a babá, pode ser quem for, que cuide de criança, e aí eu vou botar que quase 100% da população, direta ou indiretamente, convive com uma criança, possa entender esse mundo de uma forma mais leve. Nessa edição especial que estamos lançando agora sobre neurodivergência, a gente traz inclusive uma das nossas colunistas que tem TDAH, falando sobre a experiência própria dela, dentro desse diagnóstico que veio na vida adulta, e ela faz esse recorte de olhando para a infância, quando não existia um diagnóstico, e hoje com o diagnóstico, quantas coisas ela consegue compreender e quantas coisas ela consegue mensurar. Eu acho que isso traz muito do que a gente conversou aqui.
esse olhar para o diagnóstico de uma forma consciente e atuante, que aí onde eu acho que realmente essa força parlamentar, a legislação, a força política mesmo, traz um suporte. Nossa, quando você olha e diz, eu tenho ações, eu desenvolvo isso pode funcionar, faz muita diferença. Muita diferença, e não só na ordem popular do que é tratar. Essa experiência desse instrumento que viabiliza chegar até essas pessoas de uma forma didática, como você está falando, trazendo uma profissional que é diagnosticada para poder, inclusive, ser inspiração e exemplo para muitas outras, ela também vem a casar exatamente com os projetos, os nossos últimos projetos, que fala sobre a literatura infantil inclusiva, né, com acesso a exatamente esse aprendizado de uma forma didática, mas também respeitando cada uma das suas limitações, mas não só respeitando, aí eu vou uma série de mecanismos que a gente vai puxando uma outra, tá? Mas fazendo com que seja também um portal de aprendizado também para cada uma delas. Então, são instrumentos como esse que vão fazer a diferença, e a gente não pode abrir mão daquele sonho que possa ser pequenininho, porque eu acredito que esse sonho, né, da Opinião Criança, talvez ele tenha começado pequenininho, mas que não pode ser pequeno mais de forma nenhuma. Exato. Porque nós esperamos a resposta exatamente das pessoas que estão induzidas, influenciadas a fazer o bem. E as pessoas, esse tema que a gente está tratando aqui hoje, embora se trate, né, vamos dizer assim, com muita ênfase, mas ainda é um desafio, porque é um tema ainda bastante desconhecido no nosso íntimo, na nossa relação. E a nossa meta é fazer com que as crianças que consomem hoje o nosso jornal, e é uma coisa maravilhosa de se ver, quando você entra numa escola que eu levo os jornais, as crianças, é o meu jornal, é o jornal que é feito para mim. Lindo isso, e de repente, por que ele é impresso? Porque a ideia é que a criança pegue, sinta, leia, use os sentidos, de fato, né? Que é algo que a gente está perdendo um pouco para a tecnologia. Tecnologia é necessária, a gente sabe que é um caminho sem volta, mas existe um caminho do meio, existe um equilíbrio, e a gente busca esse equilíbrio. E aí, voltando aqui para o nosso tema também... Quero fazer só uma observação, Você está super emocionada falando aqui. Esse jornal é assim, é um sonho profissional, de fato, e tudo que vem junto dele me emociona de verdade, de verdade. Que lindo, eu entrego assim muito de mim, e muito do trabalho aqui da redação, de enxergar a infância de uma outra forma, eu realmente me emociono mesmo. Olha aí, a gente chega aqui para falar de um tema aqui importante, para ser questionada, para ser aqui, para a gente bater uma bola, né? E aí a gente se depara aqui com ela, né? Com toda a sua experiência, mas é isso, com toda a experiência que a gente possa ter, e aí eu trago esse adendo, com tudo que a gente possa conhecer, ainda é pouco. A gente está precisando de pessoas humanas, pessoas que se toquem, que sintam inspiradas a ser esse instrumento. Essa nossa entrevista hoje, ela é mais do que uma entrevista, né? Ela com certeza vai alcançar muitos corações. Eu acredito. E aí eu vou até trazer uma última questão, também ainda dentro dessa costura que foi se desenrolando aqui no nosso bate-papo, que é justamente, eu entendo que essas causas, e a causa da infância, seja ela com neurodivergência ou não, precisa de atores, adultos conscientes que tenham um olhar de observação e que tenham uma voz atuante na sociedade. A minha pergunta é, dentro das suas falas no plenário, dentro da sua atuação nas comunidades, os seus colegas parlamentares, porque quando se fala, principalmente na neurodivergência, a gente comentou um pouquinho sobre isso, é um tema que ele exige, ele é uma vitrine também, porque se eu trabalho nessa causa, eu tenho algo bom para oferecer a alguém, ou eu estou olhando para algo delicado. Como a senhora sente essa resposta dos seus colegas, essa atuação conjunta, há um alinhamento? Como é que é isso na prática, né? Esse discurso está se tornando afinado também no cenário político? Olha, dizer, né, falar sobre alinhamento e deixar um pouco
do lado de olhar pela inclusão, como muitos olham pelo lado de vitrine, a gente tem essa unificação desse pensamento. Então, a gente está sempre colaborando um projeto com o do outro, tá? Inclusive nas nossas comissões, fazendo com que eles não demorem muito tempo para que possam ser levadas essas discussões para o plenário e ser aprovado. Eu, longe de mim querer achar que alguma pessoa tenha a coragem de olhar para essa temática tão real, né, como vitrine, de fato, daquele político ou daquela pessoa que quer se destacar ou que quer mostrar um interesse, um zelo, e inclusão seja um tema muito fácil e muito atrativo para seduzir as pessoas. Quero estar longe mesmo desse pensamento, porque no dia que a gente tiver essa percepção que há, né, no dia que a gente tiver essa percepção, eu acho que a indignação vai falar, inclusive, mais alto do que a sua própria intenção de fazer diferente, de lutar, né, de rebuscar essa conceituação e fazer com que as coisas, de fato, aconteçam verdadeiramente. Então, assim, a Assembleia é uma casa diversa, né? Todos nós temos as nossas pautas, mas essa pauta, ela precisa unir um legislativo, não só do estado do Ceará, mas em todas as composições, né, do Brasil inteiro, e respeitada, né? Precisa ser respeitada e precisa ser significativa naquilo que você se propõe a fazer. Tem outro projeto também importante, também nosso, que aí a gente conta também com o apoio de todos os parlamentares, porque acredito eu que também corroborem com a gente no pensamento e também nas atitudes, é que a gente também não pode desvincular todo esse processo que eu falei, mas também a gente tem uma forma de chegar a essas crianças, não como a terapia, vamos dizer, a terapia que seja medicinal, que seja do próprio profissional, mas a terapia através do esporte. Então, o governo, as políticas públicas voltadas à questão do esporte e da cultura, elas também fazem diferença. Então, todo o projeto que me chega, eu como presidente da Comissão Legislativa do Estado do Ceará, de esporte e cultura, toda a pauta que chega, e que inclusive a minha também, com a questão do incentivo para as crianças neurodivergentes no esporte, eu faço questão, eu não passo mais do que 12 horas com esse projeto nas minhas mãos e aplico a relatoria para que ele caminhe e de fato possa acontecer. O governo entenda que isso precisa acontecer. É tão interessante que eu acho que eu vou encerrar fazendo uma outra reflexão, que ela surgiu justamente disso. Esse tema, com a carga que ele tem de responsabilidade, de necessidade, de urgência, ele mobiliza pessoas pelo sentimento, pela ação, pela empatia. E talvez, deputada, até possa ser também nesse momento tão difícil politicamente, tão polarizado, com tantas discussões, ser um caminho do meio, de convergência, de unir forças, né, de buscar todos juntos seguir por uma causa, né, seguir por um objetivo em comum. Então, eu deixo com as considerações finais e com essa reflexão e meu desejo de que temas como esse, que abrangem nuances tão sensíveis, possam ser também um botãozinho ali para tocar na humanidade das pessoas. Que seja esse botão, né, que seja essa luz no túnel mesmo, para que não é nem no fim do túnel, né, a gente tem que falar no percurso dele mesmo. Eu lembro que nos embates políticos, né, de disputa eleitoral, vamos dizer assim, a gente é muito abordado para que haja a assinatura do termo de compromisso, né, com as crianças com autismo, neurodivergentes, e por aí vai. E eu fui muito tocada, porque além desse termo assinado, eu pude também trazer algumas experiências assim, de observação do que eu convivo nas ruas. Então, eu agradeço muito a Deus que, além de amá-las, né, existe um aconchego. Então, em todo canto que eu chego, aquela que quer me acompanhar, aquela que eu estou numa reunião, vem e senta no meu colo, aquela que pega no meu cabelo, eu disse, Senhor, só pode ser providência de Deus querendo me dizer alguma coisa.
na minha vida. E se ele está querendo me dizer, eu não vou deixar passar em branco, eu vou pegar, por mais que eu não entenda por completo o que isso significa. Então, que a gente seja sempre esse instrumento, que se veja sempre como luz no decorrer do caminho dessas pessoas, que quando você se auto-enxerga como luz, você acende muitas lâmpadas, né, muitas lamparinas em corações que estão apagados e sem entender completamente como conduzir o seu filho que não dorme, que não come, que grita, que não fica quieto, que não consegue se concentrar, mas é o seu filho. E ser o seu filho é simplesmente ser o amor da vida de uma mãe, daquele pai, e nosso também. Responsabilidade né? de todos. Responsabilidade. Né? É coletiva, né? Muito o desenvolvimento obrigada, é coletivo, os benefícios são Sim. coletivos. Eu queria agradecer muito, foi uma conversa muito emocionante também. A gente falou sobre várias nuances, a gente trouxe vários recortes, informações para as pessoas, e eu acho que de uma forma leve, que é como tem que ser. Então, muito obrigada, deputada, pela presença. Volte sempre, estaremos aqui para recebê-la. Eu é que agradeço por esse espaço, a gente conseguir contribuir, colaborar, muitas vezes com uma sociedade muito injusta e tão incompreendida. Né? E estou muito grata, muito obrigada. E obrigada principalmente aqui pela sua emoção. A gente fica por aqui e até a próxima.